O tema de hoje é o processo de independência do Brasil. Sabemos que dia 7 de setembro de cada ano é comemorado no Brasil o Dia da Independência. Mas como aconteceu a independência do nosso país? Será que foi apenas o grito do Dom Pedro I lá nas margens do rio Ipiranga, independência ou morte? Ou será que houve muito mais coisas, envolveu muito mais fatos que levaram o Brasil então a se tornar independente da nação portuguesa? Então, nessa videoaula, eu gostaria que você ficasse aqui comigo até o final, para que possamos então aprender juntos sobre esse tema, ok? Bom, antes de falar diretamente da história do Brasil e do processo da independência do Brasil, nós devemos considerar a história do Velho Mundo no final do século XVIII, o que estava acontecendo no outro lado do Atlântico, ok? Houve a Revolução Francesa em 1789, com os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, provenientes do Iluminismo. Os revolucionários franceses, eles invadem a Bastilha e provocam a queda da mesma. A Bastilha era uma espécie de penitenciária do governo francês absolutista. Até então a França era regida apenas pelo rei, e de acordo com o rei Filipe IV, conhecido como o Belo, lá no século XIV, ele certa vez disse que o rei é o seu próprio Estado. Ou seja, o rei era quem era a constituição federal de uma nação, de um império. Então, com esse regime cada vez mais sendo não caindo mais nas graças do povo francês, e esses revolucionários vêm com as ideias do iluminismo, então eles provocam a queda da Bastilha, dando um fim a um governo absolutista e agora dando início a um governo monárquico, ok? Com a Constituição estando acima do rei da nação, o rei sendo então obediente, ou pelo menos teria que ser obediente à Constituição Federal da nação francesa. Mais na frente um pouco, isso foi o início da Revolução Francesa, certo? Mais na frente um pouco você tem Napoleão Bonaparte assumindo o poder da França, o trono da França. Ele se torna o imperador francês e ele faz com que todas as nações da Europa comercializem com a França. Claro, porque a França ela queria cada vez mais ser uma potência econômica, uma potência mundial na área da economia. A Inglaterra, sua arqui-inimiga, com certeza ela não aderiu a esse plano de Napoleão Bonaparte. E Napoleão, então, expediu um plano chamado Bloqueio Continental. Esse decreto fazia com que todas as nações da Europa não pudessem comercializar com a Inglaterra. Todo país que não quisesse comercializar com a França naquele contexto sofreria sanções do governo francês. E foi o que aconteceu com a Inglaterra. A Inglaterra, que desde o século XVIII já era uma das campeões em exportações na área marítima. Portugal, certa vez, aí entra a história de Portugal. Portugal estava passando por uma crise econômica e a Inglaterra era sua aliada, sua amiga. Os dois países se davam bem. Então Portugal, ao invés de recorrer à França, foi recorrer à Inglaterra. E o que aconteceu? Napoleão, quando soube dessa notícia, enviou tropas francesas à nação portuguesa. A nação portuguesa não tinha um exército militar potente, não tinha um poder bélico muito forte em comparação com a França. Então, certamente, se houvesse uma guerra entre França e Portugal, a França dizimaria Portugal, derrotaria a nação portuguesa. Então, o que aconteceu? A corte portuguesa, Portugal já tinha o Brasil aqui como colônia, e a corte portuguesa, que mais ou menos havia ali 15 mil pessoas, embarcaram para o Rio de Janeiro, saindo do porto de Lisboa e embarcaram para o Rio de Janeiro. Isso sem Napoleão Bonaparte saber. E aconteceu que 15 mil pessoas, aproximadamente, passaram pelo Atlântico, atravessaram o Atlântico, saíram de Lisboa, fugindo das tropas napoleônicas. E aí, quando os navios já estavam em alto mar, as tropas francesas de Napoleão chegam no litoral português. E aí então, quando eles verem os navios portugueses já no Atlântico, no alto mar, aí vem aquela expressão que hoje nós conhecemos como
ficou a ver navios, né? Isso veio dessa história aí, de Napoleão Bonaparte, né? Eles ficaram a ver navios. Chegaram no litoral de Portugal e ficaram a ver navios. Os navios portugueses atravessando o Atlântico. E a Inglaterra enviou navios para escoltar a coroa real portuguesa na sua viagem para o Brasil, para que não houvesse nenhuma investida francesa contra os portugueses em alto mar. Bom, isso se deu no final do ano de 1807, mais precisamente no mês de novembro de 1807. Em janeiro de 1808, a Corte Real Portuguesa desembarca no Brasil e no Rio de Janeiro ela é instalada. E então a Corte Real Portuguesa, para deixar bem claro, ela transfere sua sede de Lisboa para o Rio de Janeiro, na tentativa de fugir das guerras napoleônicas. E de fato, Dom João VI, que era o rei de Portugal, ele consegue essa proeza, certo? Na verdade, uma coisa aqui que eu quero aqui apresentar para vocês, Napoleão Bonaparte, no final da sua vida, quando ele perde, o seu exército perde para o frio rigoroso da Rússia, porque a Rússia também, a exemplo de Portugal, recorreu à Inglaterra para fazer transações econômicas, o exército francês foi derrotado pelo frio russo. E Napoleão Bonaparte depois, derrotado, ele foi exilado para a ilha de Santa Helena, passou um ano lá e depois ele veio a falecer. E antes dele morrer ele disse: o único governante dessa terra que me enganou foi Dom João VI. Incrível, né? Bom, então a Corte Real Portuguesa ela se instala no Brasil e pela primeira vez na história da humanidade uma metrópole passa a governar dentro de uma colônia, passa a governar a partir de uma colônia. O Brasil, então, era considerado uma colônia de Portugal. Aqui, então, no Brasil colonial, no período do Brasil colonial, existia uma lei chamada de exclusivismo colonial. O que significa isso? Exclusivo colonial. Melhor dizendo, os portos do Brasil só poderiam levar mercadorias, só poderiam levar cargas para Portugal, que era a metrópole da nação brasileira, da colônia brasileira. Então, o Brasil não poderia comercializar a cana-de-açúcar, o café, os minérios que saem das Minas Gerais, indo para o Porto do Rio de Janeiro. Todos esses produtos que saem do Brasil colonial, eles deveriam apenas ir para Portugal e não mais para nenhum outro país. Quando Dom João VI chega ao Brasil e a Corte Real Portuguesa se instala aqui na nossa nação, no nosso Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro, ele abre os portos do Brasil, certo? Do Rio de Janeiro e de todo o Brasil, para todas as outras nações do mundo que queriam comercializar com a colônia brasileira, né? Com a colônia aqui, o Brasil. E os países que já eram aliados, amigos de Portugal economicamente, principalmente a Inglaterra, foram beneficiados com essa abertura dos portos brasileiros que foi então outorgado por Dom João VI. Dom João VI, como toda a sua comitiva que desembarcou no Rio de Janeiro, eles vieram escoltados, como havia dito antes, pela Inglaterra. E aí, como recompensa, Dom João VI ele abre os portos, ele quebra o exclusivo colonial, ele quebra, e aí então abre-se os portos para todas as outras nações que quisessem comercializar com o Brasil e com Portugal, para que assim a Inglaterra também fosse beneficiada da questão, certo? Então, passa-se as guerras napoleônicas, elas terminam em 1815, e então não teria mais motivo algum a Corte Real Portuguesa permanecer no Brasil. E o que acontece? Lá em Lisboa, as pessoas lá, sobretudo os políticos da corte portuguesa, alguns que ficaram lá e outros que foram chegando com o tempo, eles exigiram a volta de Dom João VI a Portugal, alegando que não tinha mais guerra napoleônica. E por não ter mais essa guerra, eles deveriam então voltar para Portugal. Quando vieram para cá, a coroa real portuguesa, eles vieram, como eu disse lá atrás, com a ideia iluminista. Era isso que permeava o mundo atlântico. A Revolução Francesa, ela pode ser chamada de Revolução do Atlântico,
certo? Porque isso permeou os mares, o Oceano Atlântico, né? E o que aconteceu? O Estado português queria fazer do Brasil uma grande nação, uma unidade territorial. Queria fazer daqui um país grande, certo? Para que a economia de Portugal ela fosse cada vez mais melhorando, aumentando, para que fosse chegar perto da economia britânica, francesa, que já no século XVIII se destacavam na área da economia. E Dom João VI, quando ele soube de que os portugueses queriam que ele e a sua comitiva voltasse para Portugal, ele eleva o Brasil à condição de reino. O Brasil deixa de ser colônia em 1815 e passa a ser reino. Dom João VI, assim fazendo, ele cria o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Então, para que a coroa portuguesa permanecesse no Brasil, o Brasil agora deixa de ser colônia e passa a ser um Reino Unido junto com Portugal e Algarves. Bom, mas nem todos viram com bons olhos a coroa real portuguesa chegando no Brasil. Por quê? Nós sabemos que o Rio de Janeiro fica na região sudeste do Brasil e os mais beneficiados com a chegada da corte real portuguesa foram os estados do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e de São Paulo. Ou seja, o atual sudeste brasileiro, a região sudeste do Brasil, foi mais beneficiada pela chegada da coroa real de Portugal ao Rio de Janeiro. Por que eu estou dizendo isso? Lembra que no passado, antes de 1808, havia o decreto do exclusivo colonial, que todos os produtos que saíam da colônia no Brasil deveriam ir para Portugal? Então, o que aconteceu? O Rio de Janeiro, agora sendo a sede do Império Português, do Reino Português, certo? Todos os produtos que saíam da antiga colônia, agora reino, das demais regiões, norte e nordeste do Brasil, deveriam não mais ir para Lisboa, deveriam ir agora para o Rio de Janeiro. Certo? Tinha a abertura dos portos, poderia exportar para Lisboa, eles tinham a liberdade, mas aconteceu uma situação, uma das situações na história do Brasil, em que foi instituída uma rede de iluminação pública na corte fluminense. E o que a corte fez? A corte real portuguesa fez? Pediu para que todas as outras regiões do Brasil mandassem verbas, através do trabalho de cada pessoa, mandassem verbas para o Rio de Janeiro, para que assim fosse instituída a iluminação pública na corte fluminense. Então, por isso que não foi visto com bons olhos por todos os estados, por todas as províncias brasileiras, porque a região sudeste estava sendo privilegiada, sobretudo o Rio de Janeiro. Pernambuco, por exemplo, em 1817, passou ali mais de 2 meses sendo uma república independente do Brasil. Imaginou? O que acontecia? Os pernambucanos, eles, em 1817, no mês de março, eles deflagraram a Revolução Pernambucana. Isso porque eles ainda se sentiam colonizados por Portugal, mas não mais diretamente de Lisboa, mas agora do Rio de Janeiro. Tudo o que eles produziam, ou quase tudo que eles produziam, o lucro do trabalho dos pernambucanos deveriam ir para o Rio de Janeiro, que era a sede do Reino do Brasil. Certo? Então, eles, por isso, fizeram a Revolução Pernambucana. Essa revolução durou mais ou menos 75 dias, e aí depois a corte fluminense enviou soldados, os militares, para Pernambuco, e aí com uma junta local que era opositora à Revolução Pernambucana da época, se juntaram os militares do Rio de Janeiro e essa junta local lá de Pernambuco, se juntaram e então sufocaram a Revolução Pernambucana, e assim Pernambuco voltou a ser uma província do Brasil. E como punição, Dom João VI ele faz um desmembramento da região atual oeste da Bahia, que pertencia a Pernambuco, e ali então Pernambuco perde aquela porção de terra que vai ali no oeste da Bahia, até o Rio São Francisco. Tá bom? Bom, continuando então. 1800
1520, ali, houve a Revolução Liberal do Porto. O que foi isso, Marcos? A Revolução Liberal do Porto era o seguinte: Portugal estava exigindo ainda, né, mais uma vez, o retorno de Dom João VI a Portugal. E então, assim, os portugueses alegaram que, se Dom João VI não voltasse para Portugal, ele poderia perder a coroa dele. Ele poderia perder o trono o título de rei, né, o trono português. E então Dom João VI, ele não tem uma outra saída a não ser voltar para Portugal, certo? Porque então o regime monárquico de Portugal estava sendo balançado, né, por essa revolução, e Dom João VI então estava arriscado a perder o trono de Portugal. Então o que é que Dom João VI faz? Ele teria que ir para Portugal, mas ele não queria abandonar o Brasil. Então ele vai a Portugal, mas deixa Dom Pedro I, seu filho. Ele cria um cargo, que até então era inexistente, o cargo de príncipe regente. Então Dom Pedro I, ele fica no Brasil e ele passa a ser príncipe regente do Brasil. Ou seja, Dom João VI ele governa de lá, de Portugal, lembrando que era um Reino Unido, certo? Brasil, Portugal e Algarves. Você tem Dom João VI em Portugal, governando de Lisboa, mas você tem aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, um príncipe regente e o filho chamado Dom Pedro I. Pois bem, Dom João VI foi para Portugal, 1820, e no finalzinho de 1821, as cortes portuguesas também queriam que Dom Pedro I voltasse para Portugal, abandonasse o Brasil e voltasse para o seu país de origem. Por que Portugal queria tanto que Dom João VI e logo em seguida Dom Pedro I voltasse para Portugal? Portugal, em momento algum, queria que o Brasil estivesse no mesmo nível, no mesmo pé de igualdade que o próprio Portugal, que a própria nação portuguesa. Portugal queria ver o Brasil ainda sendo uma colônia. Portugal não enxergava o Brasil como uma potência mundial, como um país autônomo que dita suas próprias leis, a sua própria Constituição. Então, Dom Pedro I, quando ele é convocado e até intimado a voltar a Portugal, os portugueses eles disseram assim: Dom Pedro I, o senhor deve voltar, né? O senhor magnânimo deve voltar, porque nós aqui queremos prestar para vocês um curso de capacitação militar e também político. Mas isso era tudo conversa furada dos portugueses. Eles queriam enrolar Dom Pedro I. Então entra em cena, na história do Brasil, José Bonifácio. José Bonifácio ele era um estadista da província de São Paulo. E também entra em cena a Dona Leopoldina I, que era a imperatriz de Áustria, certo? Então, o que acontece? Dom Pedro I, ele se casa com a Leopoldina, tem uma história de amor ali, e então você tem aqui Leopoldina, ela vem para o Brasil, vem lá da Áustria, ela vem para o Brasil, conhece Dom Pedro I, eles se casam, e então ela, juntamente com José Bonifácio, que eles até então não se conheciam, eles tinham o mesmo pensamento e eles pensavam numa nação independente, né, o Brasil independente de Portugal, certo? Então você tem aqui Dom Pedro I sendo intimado a voltar a Portugal e deixar o Brasil para que o Brasil se tornasse uma colônia, voltasse a ser uma colônia. Bom, Dom Pedro I, então, ele permanece no Brasil, não foi uma decisão muito fácil, e José Bonifácio, ele escreve uma carta para Dom Pedro, e nessa carta ele diz assim nessa carta, que se ele voltasse para Portugal, a revolução aqui no Brasil ele já estaria pronta, para que houvesse muito derramamento de sangue aqui, e então o Brasil ia voltar a ser uma colônia e Dom Pedro I ia ser considerado um frouxo, por ele ter abdicado do trono do Brasil e voltado para Portugal. Se ele fica no Brasil, ele corta definitivamente seus laços com o Império Português e faz do Brasil uma grande nação, um grande império. E é isso que acontece. E a história fala que cerca de 8.000 pessoas fizeram um abaixo-assinado, escreveram um abaixo-assinado, pedindo para que Dom Pedro I permanecesse no Brasil. Certo?
E aí então, no dia 9 de janeiro de 1822, a população brasileira estava na expectativa de ver a resposta de Dom Pedro I em relação se ele iria voltar para Portugal ou se ficaria no Brasil. E nessa data de 9 de janeiro, ele decide ficar no Brasil, como é hoje considerado o Dia do Fico. Então, aqui você está tendo o processo que levou o Brasil a se tornar independente de Portugal. 1822 é um ano crucial para nós entendermos o que aconteceu ali para que Dom Pedro I, nas margens do rio Ipiranga, declarasse independência ou morte, né? Proclamasse independência ou morte. Então passa o dia do Fico e dia 3 de junho de 1822 é feita a Assembleia Constituinte, onde todos os deputados de cada província do Brasil foram convocados a estarem lá para então criar a Constituição Federal Brasileira, a primeira sem os moldes de Portugal, a primeira feita aqui no Brasil. Só que nem todas as províncias elas aderiram a essa Assembleia Constituinte, nem sequer, por exemplo, o Grão-Pará, que hoje é o estado do Pará e do Amazonas, mandaram deputados para a Corte Fluminense, certo? A Amazônia ainda respondia para Lisboa, tanto que em 15 de agosto de 1823, só nessa data é que foi então reconhecido pelo Grão-Pará a independência do Brasil, ou seja, quase um ano depois da independência do Brasil. E o que aconteceu? O Grão-Pará não enviou deputados para a Corte Fluminense, Pernambuco também não queria mandar deputados para a Corte Fluminense, mas aí então, de novo, os militares foram a Pernambuco e exigiram que a província de Pernambuco enviasse deputados para que assim fossem participantes também na Assembleia Constituinte e assim fizessem a Constituição Federal do Brasil. Esse momento, esse dia 3 de junho de 1822, foi um momento crucial, mais importante até na história do Brasil, nesse processo da independência do nosso país. Certo? Porque o Brasil, ao criar a Constituição de 1822, está declarando para Portugal, em outras palavras, que agora é um país que anda com as suas próprias pernas. É um país que agora está sendo autônomo, é um país que responde por si mesmo e não mais dependente de Portugal. E aí então, Portugal, claro que não vai gostar nada disso, e aí no dia 7 de setembro, como mais um ato de desobediência de Dom Pedro I em relação a Portugal, ele declara nas margens do rio Ipiranga, né, proclama a frase tão conhecida de todos nós, que é independência ou morte. Esse no dia 7 de setembro de 1822. E então no dia 12 de outubro de 1822, o imperador, o príncipe regente até então, Dom Pedro I, é aclamado imperador do Brasil. E a história fala, a estimativa da população brasileira em 1822 era que até essa parte da população brasileira era composta por negros que vieram da África e aqueles nascidos aqui no Brasil, na escravidão. E os negros, os africanos, na cultura dos africanos, eles são festeiros, né? Eles gostam de festejar. Então, quando o imperador Dom Pedro I ele foi aclamado pela população brasileira como imperador do Brasil, Brasil Império, então faz uma festa de celebração para então o título que é agora outorgado a Dom Pedro I. Então, esse foi o processo de independência do Brasil, certo? Dona Leopoldina I participou ativamente, ela esposa de Dom Pedro I, né? José Bonifácio, um grande amigo e conselheiro do Dom Pedro I, também estiveram ali no processo da independência do Brasil, certo? Então, 1822, esse é um ano muito importante na história do Brasil e todos esses fatos históricos que aconteceram no nosso país levaram o Brasil a se tornar independente de Portugal. Quando o Brasil se torna independente de Portugal, as ideias do Brasil e de Portugal, do Partido Liberal Brasileiro e do Partido Conservador Português eram divergentes. O Partido Liberal Brasileiro queria que o Brasil ainda continuasse a ser unido a Portugal, só que no mesmo pé de igualdade que a nação portuguesa. E Portugal, ainda mesmo assim, após o grito do Ipiranga, ainda queria que o Brasil ainda
voltasse a ser colônia. Portugal queria fazer de tudo para que o Brasil voltasse a ser uma colônia. Certo? E aí então o que acontece? O Brasil rompe com Portugal, né? Aclama Pedro I para ser imperador do Brasil, e então o Brasil se torna uma nação independente. É feita a Constituinte, né, como eu havia falado, mas nem todos os estados brasileiros ficaram felizes com essa decisão, porque alguns estados, sobretudo a região Nordeste e o Norte também do Brasil, ainda respondiam para Lisboa. Para se ter uma ideia, o estado do Grão-Pará, como eu havia dito antes, eles ainda comercializavam com Lisboa e ainda tinham Lisboa como metrópole e não o Rio de Janeiro. Então Dom Pedro I, numa jogada de xadrez, digamos, né, envia navios, né, envia, na verdade, um oficial militar para dizer o seguinte: olha, Dom Pedro I vai vir um monte de navio aí que vai fechar os portos do Grão-Pará. Se vocês não aderirem à independência do Brasil, se vocês não cortarem os laços com Lisboa, os navios que estão para vir vão invadir aqui, certo? Vão vir para cá, vão invadir e vai acontecer aqui uma guerra civil dentro do Grão-Pará, certo? Então essa foi uma jogada de Dom Pedro I e não aconteceu, nunca na história do Brasil aconteceu a chegada desses navios do Rio de Janeiro até o Grão-Pará, para então acontecer uma revolução dentro do estado do Pará. E aí então o Grão-Pará reconhece definitivamente, em 15 de agosto de 1823, a independência do nosso Brasil. Certo? Houve em 1824 a Confederação do Equador, onde Pernambuco foi o mentor dessa confederação, né? Abrangia ali estados como Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, e havia simpatizantes como o Maranhão e o Pará nessa Confederação do Equador. Ou seja, a região Nordeste ali, boa parte da região Nordeste ainda queria se tornar uma república, porque eles não enxergavam Dom Pedro I, o imperador a quem eles podiam confiar. Eles achavam que Dom Pedro I era um imperador fraco, era um imperador que ele já vinha numa linhagem militar, para eles, Dom Pedro I ele não governava bem o Brasil, certo? E acontece que houve essa Confederação do Equador, uma nova tentativa de Pernambuco, junto com outros estados, se tornarem república, e aconteceu que, mais uma vez, Pernambuco foi derrotado, os militares do Rio de Janeiro foram enviados a Pernambuco, e aí então aconteceu a queda, né, o definhamento e também definitivamente a queda dessa Confederação do Equador. E aí então, mais uma vez, você tem o estado de Pernambuco sendo derrotado pela coroa portuguesa, certo? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu quero agradecer pela atenção de todos, espero que todos tenham compreendido. Aqui eu estou falando um pouco da história do Brasil, de todo o processo que levou o Brasil a se tornar independente de Portugal, tá bom? E um detalhe importante, não queria deixar de lado para vocês, uma pergunta que eu quero fazer e quero responder aqui. Por que é que o nosso Brasil é um território tão grande, possui um território tão extenso? Nós chamamos de país continental, né? Porque o amazonense é brasileiro, o gaúcho é brasileiro, o paraibano é brasileiro, o mato-grossense é brasileiro. Nós somos o 5º maior país do mundo em extensão. E por que nós temos um país tão grande territorialmente? Isso se deve aos ideais iluministas. Lembra que eu falei lá no início do vídeo? Os ideais iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade prevaleceram. A corte portuguesa, quando veio para cá, veio com esses ideais iluministas. E para que o Império Português tivesse uma alavancada na economia, certo? Um dos objetivos de Portugal era manter o Brasil um Estado unitário. Toda essa porção de terra que nós conhecemos hoje, isso se deve ao Império. Graças ao Império, o Brasil é o que ele é hoje, territorialmente, né? Em matéria de território, é assim que nós somos pelo fato de que o Império tinha em mente o Estado unitário. Diferente da América Espanhola, né? Quero voltar um pouquinho no passado e falar um pouco para vocês sobre o Tratado de Tordesilhas.
o que aconteceu? Os espanhóis vieram para a América, os portugueses também vieram, e aí dividiram a América, né? De um lado ficou a América Espanhola, do outro ficou a América Portuguesa. Isso na teoria, só que na prática isso não prevaleceu. E diferente da América Portuguesa, a América Espanhola colocou ali em seu território, em sua faixa territorial que lhe pertencia no Tratado de Tordesilhas, vice-reinos. E esses vice-reinos eram 4 e haviam capitanias também, e províncias. E aconteceu que cada republiqueta, cada província, cada capitania foram se tornando independentes. As revoluções que aconteciam nessas regiões, elas venceram o Império Espanhol. Diferente do Brasil, que houve revolução no Pará, houve revolução em Pernambuco, certo? Houve revolução em Minas Gerais, houve revolução na Bahia, lembra? A Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, a Revolução Pernambucana. E então essas revoltas que aconteceram, todas elas foram sufocadas pelo Império Brasileiro, certo? Pelo Império Brasileiro. Isso porque o Brasil, a Corte Real Portuguesa e Brasileira tinha em mente a ideia de Estado unitário. Então, como que o Império poderia crescer para dentro? Sufocando revoltas. E foi o que aconteceu. É por isso que hoje nós temos um país tão grande territorialmente. As republiquetas na América Espanhola prevaleceram. E hoje nós temos vários países na América Espanhola. Mas não foi isso que aconteceu no Brasil. A América Portuguesa ela se manteve unitária, porque as revoluções locais das províncias, todas elas foram sufocadas pelo Império Brasileiro. Certo? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Quero agradecer muito pela atenção de vocês, tá bom? Muito obrigado. E espero que você possa ter gostado desse vídeo, que você possa ter aprendido um pouco mais sobre a história do Brasil, sobre o processo de independência do Brasil, o que culminou na independência do Brasil, todos os fatos históricos que levaram o Brasil a se tornar independente de Portugal, né? Espero que você tenha aprendido um pouco mais, tá bom?